Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje o meu convidado é o Dr. Alexandre Fantin, que é procurador do município de Bauru, mais especificamente atuando na área do patrimônio imobiliário. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo bem, professor Said. Mais uma vez eu fico honrado em estar presente nesse programa É Direito, que é de grande repercussão, notoriedade e leva uma gama de conhecimentos a todos os telespectadores. Nós aqui agradecemos o doutor Alexandre e eu lhe convidei aqui para esclarecer alguns pontos com relação à questão do patrimônio imobiliário da nossa cidade, né? E também para que os nossos telespectadores entendam um pouquinho, né, desse ramo, vamos dizer assim, do direito também, né? Doutor Alexandre, nós temos muitas invasões de terra aqui no município de Bauru, quer dizer, terras que são pertencentes ao município? Sim, temos. Só antes de adentrar nessa questão, só para fazer um esclarecimento, por questão de respeito, eu comentei com o nosso secretário dos municípios, Dr. Maurício Porto, e ele achou interessante levar essa questão a público e mostrar qual a postura do município de Bauru frente a essas questões. Porque, de fato, nós realmente temos vários espaços pertencentes ao poder público municipal que são objeto de utilização irregular, de invasão, de esbulho ou mesmo de turbação por terceiras pessoas, sem qualquer autorização do município de Bauru. De fato, nós temos. Eu verifiquei, inclusive, notícias sobre a construção da Nações Norte, né, que teve dificuldade em retirar o pessoal, também, que havia invadido áreas ali, né, e parece que chegaram a um termo, né? Mas por que isso acontece, doutor Alexandre? A prefeitura não tem cuidado assim adequadamente das áreas, ou são muitas áreas e fica inviável fazer todo um trabalho de policiamento, de segurança dessas áreas? Não, o município de Bauru ele tem um setor de fiscalização muito competente e sempre que constata a existência de alguma invasão, de pronto eles tomam as medidas administrativas necessárias, se for o caso até com o exercício do poder de polícia, que é inato à administração pública. Em não sendo objeto de resolução amigável, ou seja, aquele terceiro, aquela pessoa que venha a invadir esse espaço público e não sai exponente própria, aí sim esse setor de fiscalização comunica o jurídico, nossa Secretaria de Negócios Jurídicos, e nós tomamos as providências. Mas sim, já existem grandes áreas que são de propriedade do Poder Público Municipal e sempre que são objeto de invasão, as medidas são tomadas de pronto. Às vezes na cabeça do nosso telespectador e até na nossa cabeça é inconcebível, né? Dentro do município, na área urbana, você ter essas invasões de terra por terceiros, né? Quer dizer, de áreas pertencentes ao município. Mas é algo corriqueiro hoje nos centros urbanos, né, doutor? Eu acredito que seja muito comum, não só no município de Bauru, como nos demais municípios que existem pelo Brasil afora, e mesmo porque essa questão da moradia, ela é um problema de cunho social que agora ela vem, né, se realizando de uma forma positiva, ou seja, nós temos aí programas no plano nacional, estadual e mesmo no município de Bauru, visando essa questão de cunho social, que é a moradia. Muitas pessoas, por conta da ausência de um local onde possam estabelecer a sua residência, acabam se valendo de imóveis em tese abandonados ou imóveis que se encontram sujeitos a algum tipo de reparação que ainda não foi iniciada e acabam ocupando indevidamente. Mas nós temos que reconhecer que é uma questão de cunho social. E não obstante ser uma questão de cunho social, em sendo constatada essa irregularidade, essa violação ao nosso ordenamento jurídico, as medidas são prontamente tomadas. Mas existem algumas áreas que elas ficam ali inertes, né? Durante um bom número de anos, né? Por que isso acontece? Recentemente a prefeitura ventilou e tentou até vender algumas áreas, né? Que julgou-se não necessárias no momento para o patrimônio público, né? E outras que ainda ficam estacionadas até que seja necessária a sua destinação, né? Por que isso ocorre, doutor? Falta de planejamento ou vamos dizer assim, ou excesso até de planejamento, quer dizer, o zelo
vamos reservar essa área porque ela poderá servir a comunidade como um todo futuramente? Não, essas questões que envolvem essas áreas, tivemos uma que foi objeto de licitação agora, o imóvel lindeiro à nossa casa, a Casa dos Advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Bauru, onde era uma área que era de propriedade do município, mas é uma questão de conveniência e oportunidade, é um critério próprio do Poder Executivo quanto à sua utilização destinada aos interesses públicos ou a sua desafetação, que é a retirada da sua caráter de interesse público, passando para os bens dominiais do poder público e permitindo a sua alienação, cujo valor é utilizado também no interesse público, mas em outros segmentos. E em havendo essas áreas aí que porventura acabam sendo objeto de ocupação indevida, o município tem que tomar as suas providências, no caso a reintegração de posse. E como nós já havíamos conversado no início, existem várias áreas, né? Nem sempre é possível estar promovendo a fiscalização de pronto, de imediato, em todas elas. Mas normalmente, doutor Fantin, vamos pegar como exemplo o nosso caso aqui da Prefeitura de Bauru, mas que serve para todas as prefeituras, tá? Elas sabem exatamente o que elas possuem em termos de áreas de terras? Sabem sim. Tem um cadastro bem efetuado? O nosso cadastro, ele pertence à Secretaria de Planejamento, ele está sendo atualizado, não é a secretaria que eu trabalho, mas, salvo engano, eu acredito que o cadastro receba do cartório de registro de imóveis as matrículas de alteração quando há uma alienação, quando há alguma incidência sobre esse imóvel. E da mesma forma, quando o município adquire algum imóvel, seja por meio da desapropriação ou até há tempos atrás, por conta do apossamento administrativo, que não deixava de ser uma forma de adquirir a propriedade do imóvel, após a regularização frente ao cartório de registro de imóveis, nós também promovíamos essa regularização no cadastro. E tanto assim que, com relação ao município, o nosso cadastro ele é extremamente bem atualizado. Na área que nós atuamos, nessa Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, diante de uma eventual ação contra o município solicitando indenização, porque o município se apossou de uma área que era de um particular, o nosso cadastro, né, a nossa Secretaria de Planejamento, por meio dos seus órgãos próprios, nos informam, de fato, essa área foi objeto de apossamento no município, nos dão inclusive até a metragem que foi exatamente invadida. Tudo isso por conta de um planejamento que existe nessa secretaria. E a questão do IPTU progressivo aqui no nosso município, caiu no esquecimento, doutor Alexandre? Essa questão do IPTU progressivo, ela é mais atinente a uma outra procuradoria, na qual eu não tenho atuação. Eu não sei a quantas anda o estudo, se existe um estudo, que pé que está, se existe algum projeto de lei para alterar. Aqui em Bauru são muitos lotes vazios ainda, né? Nós temos muitos vazios urbanos, né? Temos bastante, até por conta da implementação de diversos loteamentos aqui em nossa cidade, nosso município. Certo. E essa questão do que ocorreu recentemente, né? De se fazer vamos ver, discutir o aspecto legal de fazer aí a foto por satélite, né? Certo? E a cobrança da diferença de IPTU, né? Certo? E que acabou gerando muita polêmica, né? Como que isso acabou repercutindo na Procuradoria da Prefeitura? Também não estava afeto à Procuradoria onde eu estou lotado. Não tenho um conhecimento aprofundado dessa questão para passar as informações com uma riqueza de detalhes, mas era obrigação do município de fato cobrar aquilo que era devido, como de fato foi feito. O questionamento, né, doutor Alexandre, foi com relação à retroatividade, né, cobrar retroativo, né, certo? Porque teve aquela alegação de que a foto foi realizada numa determinada data, daí a razão da cobrança. E isso que gerou um pouco de desconforto, vamos dizer assim, dos contribuintes, né? Pois achava-se que deveria ser notificado da questão da ampliação lá do imóvel, e aí a partir de um determinado ano fazer essa cobrança. Essa foi a grande polêmica. Mas parece que já houve o acerto, houve uma isenção, né? Não sei. Houve uma isenção para determinadas faixas. Parece que a população ficou aí satisfeita com
com a forma como a prefeitura procedeu, né? Mas eu questionei sobre o IPTU progressivo justamente por conta disso, da questão do patrimônio imobiliário. Não é um contrassenso, às vezes, querer aplicar um imposto progressivo quando a própria prefeitura ou as prefeituras, né, reservam suas áreas para utilização futura? Essa utilização futura ela está sempre relacionada a algum planejamento urbanístico, nunca voltado a uma especulação. E esse planejamento urbanístico é sempre atendendo ao interesse público, que é o fim primordial da administração pública. Então, sob essa ótica, eu não vejo um contrassenso. Descaracterizaria, no caso, porque não está havendo especulação por parte da prefeitura. Ao contrário, um planejamento visando atendimento dos interesses da coletividade, uma expansão, né, do município em determinados setores da nossa cidade. E hoje, quando é feita a desapropriação, porque nós tivemos uma alteração na legislação já há algumas décadas, mas quando é feita a desapropriação, o pagamento é praticamente quase que imediato, não é isso, doutor? Antigamente desapropriava e as prefeituras iam, vamos dizer assim, protelando o pagamento, né? Hoje já, em muitos casos, faz o depósito até antecipado para poder fazer a desapropriação, né? É que, na verdade, nós temos duas modalidades de desapropriação, a desapropriação amigável e a desapropriação judicial. A desapropriação amigável é aquela onde há um encontro, né, entre a administração pública e o expropriado no que tange ao valor a ser pago pelo imóvel expropriado. Então, o município já paga de imediato. Quando não há esse acordo entre o município e o expropriado, aí recorre-se à desapropriação judicial. E aí, na desapropriação judicial, o município já deposita, vamos falar pelo município de Bauru, né? Que é o que nós estamos fazendo aí ultimamente. Nós já estamos depositando aquele valor que foi objeto de entendimento pela nossa secretaria quanto ao valor do imóvel que vai ser objeto da expropriação. Depositamos de pronto. E depois é realizada uma perícia por um perito nomeado pelo juízo e, sem havendo diferença, o município complementa a diferença atendendo aos termos do valor da área. E hoje está sendo mais amigável as desapropriações ou ainda... Vamos dizer assim que 30% das apropriações, eu acredito, não tenho um dado correto, mas acredito que 30% esteja sendo amigável, as demais estão sendo... então a maioria judiciais. Judiciais. Continua ainda essa demanda na justiça? O que ocorria antigamente, a questão do poder público não pagar, é que, na verdade, quando se fazia, quando havia interesse por uma área, havia o apossamento administrativo, que era aquela ocupação, né, do poder público, e depois se discutia nas vias ordinárias o valor da indenização. Decretava de utilidade pública e já tomava posse, né? Isso, e aí depois, com a nossa nova Constituição, houve a possibilidade de se parcelar o pagamento dos precatórios, né? Chegou-se a parcelar em 10 parcelas, e aí acabava, então, tendo uma, não digo procrastinação, mas uma prorrogação quanto ao pagamento do valor devido face à desapropriação. Mas então, hoje ainda a forma amigável é a minoria ainda? É a minoria. O doutor Alessandro, e a questão dos condomínios fechados aqui em Bauru? Nós estamos tendo uma proliferação dos condomínios fechados, né? Certo? O que isso pode refletir em termos jurídicos? É uma tendência do crescimento desses condomínios fechados, né? Mas em termos jurídicos, a sociedade está se fechando, vamos dizer assim, estamos criando feudos, né? Cada um vai cuidar da sua área ali, certo? Como que fica com relação à sociedade como um todo, essa relação entre quem mora num condomínio fechado e quem não mora no condomínio fechado? Na verdade, o condomínio fechado, ele é um loteamento, né? Nós empregamos o termo de loteamento fechado, que não existe. Na verdade, o loteamento não é fechado. Existe um loteamento que obedece à Lei 6766/76, e nesse loteamento nós temos ali as vias públicas, as praças públicas que pertencem ao poder público municipal. E acaba havendo um acordo entre
aquele loteamento que é representado por uma associação de moradores e o poder público municipal para colocar cancelas nesse local. Então você acaba tendo um loteamento que na verdade não é um loteamento fechado, é entre aspas loteamento fechado, né? E no que tange as pessoas que moram nesses locais, que se estar-se-ia produzindo guetos, eu acredito que não. As pessoas acabam procurando um loteamento fechado por conta da segurança, procuram mais segurança. Mas da mesma forma que as pessoas também procuram se mudar para um apartamento, procuram também por quê? Por questão da segurança, isso é lógico. E não é porque as pessoas moram em um loteamento, entre aspas, fechado, ou moram em um edifício, que acaba se criando um gueto ali. Porque as pessoas acabam se deslocando para o seu trabalho, para as suas obrigações, da mesma forma, indo e voltando e apenas retornando às suas residências para ter um pouco mais de segurança, vamos dizer assim. Mas no caso, o senhor colocou da questão do loteamento, não existe o loteamento fechado. Então quer dizer que não há transferência das vias públicas e das áreas de lazer de um condomínio fechado para os particulares. Os particulares. Não, continua as vias públicas, as praças, as áreas verdes, as áreas institucionais, são todas do poder público municipal. Só que em função desse convênio, vamos dizer assim, desse acordo, então a responsabilidade do zelo dessas áreas seria do condomínio. Isso, a essa associação de moradores. Então é bom colocar isso para os telespectadores, que há essa confusão, né, doutor Alexandre? Não existe o condomínio fechado, quer dizer, o loteamento fechado, né? Certo? A criação de um condomínio, na verdade, é um instrumento jurídico que é feito, né? Justamente para poder administrar aquela área que é pública também, as ruas e áreas institucionais, com o aval da prefeitura. Seria isso? O município faz um acordo com essa associação e a administração, algumas obrigações são passadas para a associação desse loteamento. Então quer dizer que, vamos supor que num bairro de Bauru, né, já existente há anos, há décadas, se os moradores quiserem fechar o bairro, é possível? Mediante esse convênio com a prefeitura? Não, eu acredito que nesse caso não seria possível por conta da própria implementação dessa forma de loteamento, que acaba havendo um projeto e acaba sendo arquivado no cartório de registro com todas as suas especificações, as suas regras, as suas cláusulas, né, que acaba não viabilizando essa implementação em um loteamento já estabelecido em uma cidade. Então precisaria ter esse trâmite via cartório primeiro. Ficaria difícil porque, na verdade, qualquer alteração no loteamento depende, salvo engano, não vou me recordar, mas salvo engano, da unanimidade dos moradores desse loteamento. E ficaria praticamente inviável você conseguir identificar todos os moradores desse loteamento para qualquer alteração, qualquer modificação. E aí entra também a questão nós entramos nas ZEs, nas zonas residenciais, nas zonas comerciais, e aí acaba não havendo essa possibilidade dentro desse loteamento que já tem essa regra que é arquivada no cartório de registro de imóveis. Difere de um loteamento situado na nossa cidade, mas nesse loteamento nós temos ali as zonas residenciais, as zonas comerciais, já pré-estabelecidas, então ficaria, eu acredito que bem complicado de implementar essa Não, é medida. Eu estou questionando isso em termos jurídicos, como ficaria isso, né? Porque se, por um lado, há essa possibilidade de se aprovar lá o convênio, vamos dizer assim, né? Certo? O dito, entre aspas, condomínio fechado, se um loteamento aberto hoje, né? Vamos dizer assim, já há décadas dessa forma, se ele não poderia se transformar num condomínio fechado, caso os moradores optassem por isso, né? Eu acredito que iria acabar afetando também a questão do direito adquirido quanto às demais pessoas, nas vias de circulação, de acesso. Eu acredito que seria muito difícil, para não dizer assim, inviável ou impraticável juridicamente falando. Sim, mas juridicamente, eu lhe pergunto, é possível ou não? Não vejo viabilidade jurídica nessa implementação. Tá, somente... Não vejo enquadramento dentro da nossa legislação, mesmo porque o loteamento fechado ele já não existe, né? Sim. Ele é em tese, ele é um loteamento que na verdade, o acesso deveria ser a todas as pessoas, mas por conta desse convênio acaba havendo essa restrição
ao acesso. E como que fica a questão do direito de ir e vir nesse caso, doutor Alessandro, que é um preceito constitucional, né? Certo? Mas eu não posso adentrar ali naquela área que é pública porque existe uma cancela. Esse direito teria que ser discutido judicialmente. É uma questão, é a questão de se discutir judicialmente. Eu tenho o direito de acesso, o direito de ir e vir. Será que esse convênio está amparado em uma lei? Essa lei municipal teria amparo na Constituição Estadual e, por sua vez, na própria Constituição Federal? Né? Seria uma questão de se discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade frente a essa questão, frente a esse tema. É porque fica uma situação até interessante. Vamos pegar o caso o senhor colocou da questão da segurança, né? Normalmente as pessoas se fecham em condomínio, seja vertical ou horizontal, por questões de segurança. Mas nós tivemos recentemente aqui o caso do assalto a um desses condomínios, né? Certo? Pressupõe-se que houve a sua constituição justamente por questões de segurança. E no caso a polícia militar, ela não atuava dentro do condomínio, ela atua nas demais áreas fora do condomínio, nas circunvizinhanças, etc. Mas com assalto dentro do condomínio, todo o policiamento, né, público, que é público no caso, é chamado para atender aquele condomínio que em tese teria que cuidar da sua segurança pelo convênio feito com a prefeitura, não é isso? Como que fica essa relação? Não é um tanto complexo isso, doutor? Acho que essa questão, eu apenas coloquei um ponto, a questão da segurança, porque as pessoas procuram um loteamento, entre aspas, fechado. Uma das questões seria a segurança, mas o fato de procurar a segurança não quer dizer que o Estado não tenha que prestar a segurança pública naquela localidade, mesmo porque o Estado presta a segurança pública para toda a sociedade, da mesma forma que prestaria em um edifício, um condomínio, por planos horizontais, da mesma maneira. Ou seja, não estão totalmente fechados, ao contrário, né? Certo? Não, é verdade, tanto que não existe o loteamento fechado, na verdade. É um mero estabelecimento por conta de um convênio. Que, por sinal, como comentei no começo do programa, está se proliferando, né? Hoje são vários condomínios ditos fechados, né? Isso, não só no município de Bauru, como em todos os demais municípios em que nós temos aqui no nosso país. Mas então é só vamos dizer assim, um artifício utilizado para uma melhor organização dos moradores. Isso, você acaba tendo restrições quanto à metragem do seu imóvel, restrições quanto ao número de pavimentos do seu imóvel. Acaba tendo várias restrições, como se fossem as restrições de um condomínio por planos horizontais, que é difícil. Olha, você não pode mudar a janela do seu imóvel, você não pode pintar a frente do seu imóvel, você não pode pendurar roupas ali na frente. São as restrições que acabam apenas sendo empregadas em imóveis residenciais. Voltando à questão dos imóveis da prefeitura, doutor Alexandre, a prefeitura vai continuar insistindo na venda de alguns imóveis, mesmo esses que foram objeto de licitação e não houve interesse de compradores? Eu já desconheço, que é um critério discricionário do chefe do Poder Executivo. Aí nós não temos conhecimento quanto à continuidade ou não desses imóveis que, porventura, teriam sido objeto de alienação e não chegaram a um êxito na licitação. E o senhor tem ideia, o motivo de não ter ocorrido interesse do imóvel? Houve uma precificação exagerada ou realmente a área às vezes não interessava para os particulares? Não, eu desconheço as razões pelas quais até eu não sei quais imóveis teriam sido objeto de licitação para fins de alienação. Foi o que o senhor citou da Avenida Nações Unidas ali, né? Esse chegou ao fim, ele foi inclusive foi inclusive adjudicado. Sim. Já houve adjudicação ao vencedor da licitação. Certo. Então esse foi vendido. Esse foi. Algumas licitações anteriores parece que não obtiveram êxito, né? É que na verdade a licitação tramita em outra procuradoria. Ali nós temos matérias estanques nas procuradorias. Como a gente costuma acompanhar pela imprensa, né? Então algumas não obtiveram êxito, mas acho que foi por desinteresse mesmo da localidade, da área oferecida, né? Por parte dos particulares. Eu digo interesse comercial, vamos dizer assim, do imóvel, né? Certo? Mas, voltando ainda também à questão da posse,
da invasão de terras do município. O senhor tem conhecimento daquele caso ali do zoológico, do Jardim Botânico, né, que parece que ainda não foi também resolvido, está com pendência judicial? Não, aquela questão é um colega que está cuidando desse processo, ela já chegou a ser resolvida, está em fase final do processo, ali está em fase final do processo. E é bem delicada, era bem delicada a situação, bem né? Delicada, o colega que trabalha junto comigo, ele foi muito zeloso ao cuidar do processo, inclusive indo a São Paulo, no tribunal, tomou todas as medidas, o processo está em fase final, está praticamente resolvido. Agora, em termos de patrimônio, doutor Alexandre, existe alguma interrogação com relação a de quem é o verdadeiro proprietário de determinadas áreas aqui dentro do nosso município, por exemplo? Se é o poder público ou se são particulares, se são herdeiros? Existe essa interrogação? No que tange a questão do patrimônio público, nós temos documentados no cadastro da municipalidade. Com relação aos imóveis de particulares, se porventura eles procederam à abertura do inventário, depois ao registro do formal de partilha, isso aí nos foi comunicado, o nosso cadastro também está atualizado nesse ponto. Certo. Quer dizer que essa dúvida, praticamente, ela inexiste com relação aos imóveis públicos. Públicos, com relação aos particulares, aí já é difícil falar. Por isso que eu lhe perguntei no início do programa que a prefeitura tem consciência daquilo que lhe pertence. Tem. Nós temos um cadastro ali, tanto que, como mencionei, quando o particular move alguma ação querendo discutir um apossamento administrativo, o município tem condições de informar qual a metragem de fato invadida pelo poder público, se ali tinha algum planejamento viário ou não. Nós temos essa metragem. Eu lhe fiz essa pergunta porque eu trabalhei em alguns municípios em que tinha essa dúvida se aquele, vamos dizer assim, aquele bico pertencia à prefeitura ou não, né? Então é a questão do cadastro que precisa estar bem atualizado e devidamente ali à disposição dos setores para poder dirimir essas dúvidas, né? Tanto que o município vem propondo várias ações de desapropriação ultimamente. E em todas as ações de apropriação, onde nós acabamos ao final obtendo o título, é comunicado ao cadastro, o cadastro promove a alteração, colocando como proprietário o município de pronto. Certo. Tá ótimo. Então eu gostaria de agradecer aqui ao Dr. Alexandre Fantin, que é procurador do município, atua na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário de Bauru, que veio até o nosso programa falar sobre o patrimônio imobiliário. E com relação ao nosso secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Maurício Porto, já reitero aqui o convite ao Dr. Maurício Porto para que venha ao programa É Direito, né, para conversarmos sobre os mais variados assuntos que acabam ali integrando a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Bauru. Então, o doutor Maurício, fica já estendido aqui mais uma vez o convite para que venha ao programa É Direito, assim que possível, para que a gente possa discorrer sobre os assuntos que afligem o município de Bauru na esfera jurídica. Doutor Alexandre, muito obrigado, espero contar com outras participações suas aqui no nosso programa. Professor Said, eu que agradeço a participação nesse programa e estou à disposição do programa É Direito, sempre que puder. Muito obrigado. E a você, telespectador da TV Prevê, eu peço a você que continue assistindo nossa programação. A TV Prevê é o canal da educação.